Bom dia! Hoje nós vamos apresentar sobre os campos de concentração e seu uso pelos países do eixo e aliados. O nosso grupo é formado por Ana Rosa, Ana Beatriz Dantas, Júlia Dantas, Maria Alice Fonseca, Natália de Borges Lima e Maria Eduarda Assunção. Bom, mas o que eram os campos de concentração? Os campos de concentração nazistas surgiram no início de 1933 para abrigar comunistas, mas ao longo do tempo começou a se transformar em uma fábrica da morte, quando começaram a torturar, a fazer experimentos médicos e começaram a queimar as pessoas. Os terrenos eram cercados por telas de arame farpado ou algum outro tipo de barreira. O perímetro era permanentemente vigiado. Prendiam não só judeus, mas também homossexuais, comunistas, ciganos, testemunhas de Jeová, prisioneiros soviéticos, padres católicos, pastores protestantes, entre muitos outros. Os países dos eixos eram formados pela Alemanha, a Itália e o Japão. E os países aliados eram formados pela França, a Inglaterra e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas também pelos Estados Unidos. Campos de concentração dos aliados. Os campos de concentração dos aliados aprisionavam soldados alemães, e no fim da guerra, os que não foram criminosos foram libertos. E por que campo de concentração está entre aspas? Porque, na maioria desses campos de concentração, os prisioneiros não eram torturados. Então, não eram bem campos de concentração, e sim mais prisões. Mas, na Rússia, haviam campos de concentração de militares alemães, e muitos desses prisioneiros morreram por causa da fome. Campos de concentração do eixo. Os campos de concentração do eixo eram extremamente brutais e desumanos. Os prisioneiros viviam nas condições de dormitórios infestados de pragas, amontoamento para dormir, muito pouco ou nada para comer, abusos, açoites, torturas, experiências médicas, banheiros coletivos e câmeras de gás, onde as pessoas eram levadas para morrer ao respirarem gás misturado com pó de cianeto, que a tornava fatal, e entre outras condições de visível brutalidade humana. Os principais campos de concentração foram Auschwitz-Birkenau, na Polônia, Bar do Foss, na Noruega, Belzec, na Polônia, e Bergen-Belsen, na Alemanha. Agora nós vamos falar sobre a experimentação humana realizada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A conduta dos intelectuais alemães como grupo não foi melhor que a de uma Halley, afirmou Albert Einstein, que era um cientista judeu, a respeito da reação de seus pares ao nazismo. Como aconteceram os experimentos nazistas? Em 1933, 44,8% dos médicos alemães eram filiados ao Partido Nazista. Era a maior proporção de representação entre todas as profissões. Além de antissemita, a classe médica alemã, ela era, assim, em geral, favorável às políticas de higiene racial. Os experimentos humanos feitos pelos nazistas foram uma série de controversas experiências científicas. Apesar de trazerem desenvolvimento à medicina alemã da época, elas foram feitas de formas desumanas, cruéis e, para a maioria das vítimas, mortais, sendo realizadas em uma grande quantidade de cobaias humanas que estavam detidas nos campos de concentração do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. E, assim, o nazismo ultrapassou mais uma vez os princípios básicos da singularidade humana. Eticamente, a ciência produzida na Alemanha entre as décadas de 1930 e 1940, que foi mais ou menos onde o nazismo se instaurou lá, foi repugnante. Os experimentos causaram dor, humilhação e mortes terríveis a pessoas confinadas em campos de concentração, fossem elas judias, ciganas, homossexuais, crianças ou qualquer tipo de inimigo do regime. Além dos inimigos do regime, qualquer pessoa que fosse indesejável geneticamente para a sociedade alemã pura que eles queriam alcançar.
Aqui nós trouxemos nesse slide como se fosse uma curiosidade. Colocamos o título de coleção bizarra, porque em 1939, o professor de medicina Julius Haller-Worden disse a seguinte barbaridade aos encarregados da eutanásia de doentes mentais. Abre aspas. Escutem, colegas, já que vocês vão matar toda essa gente, pelo menos arranquem o cérebro deles. Fecha aspas. O programa exterminava quem recebesse dos médicos o diagnóstico de Lebenswertes que em português significa mais ou menos vida indigna de viver. Foi assim que Haller-Worden formou uma coleção que em 1944 contava com 697 cérebros humanos. Estas experiências médicas realizadas no poder do Terceiro Reich podem ser divididas em três categorias. A primeira categoria são os experimentos relacionados a combate, com a finalidade de facilitar a sobrevivência dos militares do eixo. Havia testes sobre reações a alta altitude usando câmaras de pressurização, experiências de congelamento, na intenção de descobrir um método eficaz de tratamento para a hipotermia, e também testagem de métodos de transformação da água marinha em água potável. A segunda categoria é o ensaio farmacêutico, com o objetivo de desenvolvimento e testes de medicamentos, bem como métodos de tratamento para ferimentos e enfermidades que os militares e equipe de ocupação encontravam em campo. Os cientistas testaram agentes imunizantes e soros para prevenir e tratar doenças contagiosas, inoculando os prisioneiros com tais doenças. Em Ravensbrück, tiveram experiências horríveis com enxertos ósseos e foi também onde testaram a eficácia da sulfa. Prisioneiros foram sujeitos aos perigosos gases fosgênio e mostarda, com o objetivo de testar possíveis antídotos. E a terceira e última categoria, os testes genéticos. Esta categoria buscava aprofundar os princípios raciais e ideológicos da visão nazista. Foram utilizados de forma inumana, principalmente gêmeos, crianças e adultos. Em alguns campos de concentração, os cientistas testaram agentes imunizantes e soros para prevenir e tratar doenças contagiosas, como falei antes. Algumas dessas doenças são a malária, o tifo, a tuberculose, a febre tifoide, a febre amarela e a hepatite infecciosa, inoculando os prisioneiros com tais doenças. E além de experiências de esterilização, com o objetivo de desenvolver um procedimento eficaz e barato para ser reproduzido em massa nos grupos considerados pelos nazistas como racial e ou geneticamente indesejáveis. Havia o método de congelamento, em que os cientistas alemães realizaram experiências de congelamento, utilizando os prisioneiros como cobaias para descobrir o método eficaz de tratamento para hipotermia. Como acontecia? Os prisioneiros sentavam em tanques de água gelada e poderiam ficar lá até 3 horas. Depois de congelarem, eles eram passados para métodos de reaquecimento. Muitos morreram com o método. O segundo método era a tentativa de transformação de água marinha em água potável, que também os utilizaram para testar vários métodos de transformação da água marinha em água potável. Como acontecia? Os prisioneiros foram sujeitos à privação de todos os alimentos e era dado apenas água do mar filtrada. Muitos morreram pois ficavam desidratados, chegando a tentarem procurar fontes de água, como panos de chão, entre outros. E, por último, o experimento de gêmeos. O experimento de gêmeos foi criado para mostrar semelhanças e diferenças nas genéticas de gêmeos, bem como para ver se o corpo humano pode ser facilmente manipulado. Como acontecia? Um dos métodos era feito a partir da injeção de corantes diferentes para os olhos de gêmeos para ver se iriam mudar de cor. Esse era um dos um dos experimentos relacionados a gêmeos, pois tinham vários. O Código de Nuremberg.
O Código de Nuremberg funciona como se fosse a disciplina da experimentação humana. Ele é um dos principais documentos que surgiram no pós-Segunda Guerra Mundial e consiste em um documento internacional que compreende um conjunto de princípios éticos que regem essas experiências, assim, com humanos, observando sempre o tratamento digno dos indivíduos que servirão como elemento. 20 médicos apoiadores do sistema nazista chegaram a ser julgados pelo Tribunal Militar Internacional em Nuremberg, considerados criminosos de guerra, tendo em vista os brutais experimentos realizados. Assim, que esses 20 médicos tenham sido julgados, tenham vindo a julgamento, é bom, né? Claro. Mas só que não chegou aí a julgamento nem um terço do quarto da metade dos médicos que foram para campo. Mais ou menos 350 médicos fizeram experiências, causaram dor a tantas pessoas, né? Os princípios de Nuremberg e da bioética estão intimamente conectados. A bioética abrange aquelas questões como a utilização de seres vivos em experimentos, a legitimidade moral do aborto ou da eutanásia, as implicações profundas da pesquisa e da prática no campo da genética e outros, né? E o Código de Nuremberg é como se fosse a lei que põe os princípios bioéticos em prática em todo o ambiente científico mundial. A exposição de tantos atos desumanos deixa a impressão de que, em pleno século XX, o nazismo levou a ciência de volta à Idade das Trevas. Porém, foi deste modo que nasceram as seguintes armas químicas, como tabum e sarin, a cloroquina antimalárica, a metadona e as metanfetaminas, bem como a pesquisa médica em hipotermia, hipóxia, desidratação e outras. Aglomerados de madeira, formas de borracha sintética e o refrigerante Fanta também foram desenvolvidas pelos alemães sob o domínio nazista. Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, foi preciso desenvolver armas mais potentes que pudessem causar maiores impactos nos adversários. A Segunda Guerra teve fim com o uso das primeiras bombas atômicas utilizadas na história da humanidade. Essas bombas ficaram conhecidas como Little Boy Fat Man, por causa de seus formatos e da capacidade de explosão de cada uma. Gases tóxicos, tabum. Essa substância foi descoberta pelo alemão Gerhard durante a Segunda Guerra Mundial. Tem fraco cheiro e não possui cor, é altamente tóxico. Utilizada pelos militares com o objetivo de desnortear e matar a linha inimiga. Seus efeitos são dor nos olhos, visão borrada, alteração de ritmo cardíaco e pressão sanguínea, respiração rápida, pressão no peito. A substância em contato com a pele ou ao ser inalada produz obstrução da vista e, dependendo da exposição, convulsão, paralisia do sistema. Gás e pó de cianeto, usado durante a Segunda Guerra Mundial, era ingerido para combater suicídio e nos campos de concentração, especificamente nas câmaras de gás. O gás do pó de cianeto causava um efeito extremamente tóxico para as vítimas obrigadas a respirá-lo, chegando a óbito em cerca de 20 minutos. Nuvens de cogumelo. No caso das bombas nucleares, a explosão dá início a uma grande nuvem de fogo. Essa bola de gases quentes é acelerada em todas as direções. E como a bola de gases acelerados é mais quente e por isso menos densa do que a do ar que a circula, ela começa a subir extremamente rápido e é por isso que o dará a forma ao que vemos como o chapéu do cogumelo. Conforme a bola de fogo sobe, ela aquece o ar e isso atrai toda a fumaça e gases que estão ao redor, formando assim o que entendemos como estripe.